Fala aí pessoal, beleza? Olha só, o programa Enredo Cultural de hoje vai falar sobre música erudita ou música clássica. Será que tem alguma diferença? É o que nós vamos acompanhar a partir de agora. Tá valendo! Um dos gêneros da música erudita é a música vocal. E por isso nós estamos ao lado da professora Ângela Barra, que é doutora em música e hoje também é professora da Escola de Músicas e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás. E vai explicar um pouco pra gente o que é esse conceito de música vocal, professora. Bom, é o que implica que existe o uso da voz, não é? Agora, quando a gente fala de música erudita, como nós não usamos microfone, a gente canta com a voz impostada. Por exemplo, se eu fosse cantar meu bem-querer é segredo, é sagrado. Estamos aqui no lugar pequenininho, a voz está desimpostada, mas se fosse num show, nem a primeira fila ouviria, porque até a banda cobriria isso. Já na música erudita, a gente canta impostado, a gente tem que soar acima da orquestra, às vezes da orquestra e do coro, e num local onde caibam talvez 4.000 pessoas, sem microfone. E não é no grito, não é no gogó. É na técnica que a gente chama de impostação de voz. Por exemplo, se eu fosse cantar né? Quer dizer, é uma área de ópera. Então, a gente precisa ser ouvido. Na música vocal, a gente também abre um leque, né? Isso que eu fiz por último, que é a música, a ópera, né? Uma das possibilidades de se utilizar a voz. A outra é na música de câmara, né? Que é o que nós estamos fazendo aqui, nessa mostra. Então, eu faço um repertório de canções de países diferentes, com estilos diferentes, culturas diferentes. No finalzinho eu coloco uma música sacra e uma área de ópera, justamente para poder fazer um leque, para mostrar para o leigo as diferenças que ocorrem de acordo com cada cultura explorada. E para a gente começar então o nosso enredo cultural, depois dessa pequena historinha sobre música erudita, nós estamos recebendo o professor Robervaldo Linhares. Professor doutor, dá aula aqui também na Escola de Músicas e Artes Cênicas da UFG, né, professor? Sim. A gente vai começar aqui. Primeiro, tá tudo bem com o senhor? Tudo bem, Tudo obrigado. Bem? E a tarefa é difícil, né? O que é a música erudita, professor? Eu acho que o aspecto mais importante da música erudita é uma exigência simples que ela faz, é uma música para ser ouvida. Então, num tempo que nós vivemos atualmente, de tudo muito descartável, banalizado, a música também está sujeita a essa banalização que a sociedade vive. E a música erudita nada mais é que uma música que precisa ser ouvida, ser entendida. Ou seja, o ouvinte ele tem que estar atento ao que acontece na música. Talvez esse seja o aspecto mais importante. Então, não relacionar música erudita a uma música que seja mais complicada, que seja mais difícil, ou até mesmo elaborada. Porque se você pensar num compositor popular, que nós chamamos de popular, às vezes essa ideia de mais elaboração pode não dar certo, como por exemplo um Egberto Gismonti, um Hermeto Pascoal, compositores que estão realmente no limiar entre o que nós chamamos de erudito e popular. Então, em síntese, é uma música feita para ser ouvida. E se ela é ouvida, se nós estamos atentos ao que acontece na música, ela é, em segundo plano, né, ela é apreciada. Quando nós apreciamos essa música, nós podemos compreender muito além dos sons, porque a música está dizendo da sociedade em que ela foi feita. Então, se nós ouvimos uma música de um período bem distante do nosso, como, por exemplo, o período renascentista, ou o período barroco, período romântico, enfim, qualquer um outro período histórico que não seja o nosso, aquele em que nós vivemos, nós podemos ver a própria sociedade daquele momento. Assim como nós, quando temos acesso a uma pintura, a um trecho literário, a uma escultura, nós compreendemos um pouco o sentir
daquela sociedade. E a música, como é uma arte temporal, isso torna muito mais forte. Então, em síntese, é uma música que precisa ser ouvida para ela ser compreendida, para ela ser apreciada também. Bem, meu nome é Eduardo Meirinhos, eu sou professor Eduardo Meirinhos, trabalho também na EMAC, na Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. Né? Eu sou professor de violão, professor de literatura e repertório, trabalho também na pós-graduação na universidade como orientador e sou violonista clássico. O violão é um instrumento que sempre teve um vínculo muito forte com o canto. Ele se oferece muito à música erudita, ou à música de concerto, ou à música clássica, se preferir. Não é? Também como um instrumento solista, especialmente aquela música que é feita para ele mesmo, especificamente para o violão, não através de arranjos e transcrições, através de compositores que conhecem bem o instrumento, que sabem trabalhar com o idiomatismo técnico violonístico, com a inteligência nata do instrumento, o que faz com que às vezes as coisas mais simples soem muito grandes. Bem, meu nome é Joaquim Tomás Jaime. Eu sou o regente titular da Orquestra Sinfônica de Goiânia, conhecida como Maestro Joaquim Jaime. Em 92, nós estreamos a orquestra no mês de julho, no dia do Batismo Cultural de Goiânia. Foi a estreia oficial da orquestra. E no dia 24 de outubro do mesmo ano, nós fizemos um grande concerto público para o aniversário de Goiânia, na Praça do Trabalhador. Não, eu acho que é a coisa mais natural do mundo. A minha pergunta é ao contrário da sua, como gostar de sertanejo universitário? Essa que é a pergunta que eu faço. Como gostar desses negócios aí de como é? A gente é tecnomúsica. Não, isso é que eu não entendo como a pessoa pode gostar. Gosta porque não tem outras informações. Uma pessoa que é educada e recebeu a oportunidade de conhecer música erudita, é lógico que ela vai se enfronhar, vai passar a entender, sentir e acatar. Não é? E vai desprezando outros, porque o mundo nosso, se você examinar tudo, é um mundo de valores, nós trabalhamos com valores. O que acontece com a música erudita? São valores superiores, é chamada alta cultura. As pessoas hoje não querem saber de nenhum compromisso, de nenhum esforço intelectual para nada. É internet, você já viu como está a internet? A internet é a nova escravidão. Eu considero, internet não, o celular, né? O celular fica assim, ó. É a nova escravidão, é a escravidão moderna. Você não consegue estimular a população de hoje, não só os jovens, é todo mundo, para defender e participar da defesa de uma causa social de grande importância. Você não consegue mais, porque o celular é a vida dele. Ele está feliz com aquilo, com aquelas bobagens lá, e todo aquele consumo lá não serve para nada. Eu tenho uma opinião muito ruim sobre o nosso país. Eu acho que isso aqui não tem saída. O Brasil não tem salvação. Você olha o nível de corrupção, o nível de futilidade que domina o país, a nível dos empresários, corruptores, dos políticos na mesma linha, de médico mercenário que vai lá. Você acha que o SUS não tem médico? Estão todos contratados de cima e embaixo. Só que aquilo é um biquinho para eles, eles vão lá, assinam o ponto e vão embora. Às vezes eles nem vão, manda alguém lá assinar lá, marcar lá para ele. Isso a gente já viu na televisão várias vezes. Então, quando o povão fica lá esperando e eles falam que não tem médico, que o médico foi embora. Tem sim. Não é? A nossa escola pública é tudo considerada a pior do mundo. E eu acho, sinceramente, eu sinto muito falar isso publicamente, mas eu defendo porque eu gosto muito desse país, é um país que deveria seguir o que o Stefan Zweig escreveu em 1942, 43, não me lembro quando, o Brasil, o país do futuro.
Ele dançou, isso aqui não tem futuro para nada. Eu acho, na minha opinião, pessimista. Mas não é pessimista, não. Eu estou vendo a nossa realidade como é, eu estou de acordo com ela. É ruim, está ruim e vai só piorar. O programa Enredo Cultural vai para o seu primeiro intervalo e na volta tem muito mais. Não sai daí. Mas para a gente continuar até falando um pouco mais sobre a música erudita, como é que... Porque assim, ela talvez seja a primeira versão do que se conhece por música no mundo, não é isso? Ou estaria eu errado? Como é que funciona a história, a cronologia mesmo da música erudita? Se nós pensarmos em termos de música ocidental, ou seja, aquela música feita depois do advento do cristianismo, em nada ela tem relação com o que nós chamamos hoje de música erudita. Ou seja, aquela música feita para ser executada, né, interpretada em uma apresentação pública. Se a gente pensar nos cantos da igreja, já na Idade Média, essa música está relacionada à comunhão dos fiéis, ao culto religioso. Então, nada tem de apresentação pública. Pelo contrário, a música, quanto mais relacionada ao ato íntimo de louvor a Deus e de adoração, até mesmo de resignação, ou seja, ligada ao lado espiritual, mas ela tem um sentido. A partir do momento em que nós temos uma música burguesa, ou seja, uma nova classe social, não mais só os senhores feudais e o próprio clero, uma nova classe social, aí sim nós vamos começar a pensar, a sociedade vai começar a ter uma música relacionada à apresentação, o que nós chamaríamos hoje de show. Bom, aconteceu uma demonstração de 8 possibilidades diferentes de programas, de instrumentos, para que as pessoas pudessem se deleitar, como ontem as pessoas, ai, que noite deliciosa. Ontem fizemos canto e piano, e violino e piano. Hoje estamos fazendo violão, solo, e piano com flauta. Amanhã temos outro de canto e piano, porém focado só para a música brasileira, e piano com trombone, um instrumento de metal. No último dia vai ser muito interessante. Nós temos um grupo de música antiga, que vai tocar instrumentos de época. E, para terminar, um quinteto de metais, que também de professores e alunos da escola, que vai já um repertório mais brilhante, né? Um programa super acessível. Oi pessoal, tudo bem? Nós voltamos aqui ao programa de Enredo Cultural, dessa vez para falar sobre a relação entre cinema e música erudita. Antes de chegar ao principal nome que cria essa relação, né, que é o meu favorito, vamos lembrar aqui de outros grandes filmes que criam esse diálogo, certo? No cinema brasileiro mesmo, a gente está tendo um crescente uso, por exemplo, das músicas do Beethoven, né? Em Tiradentes, recentemente, o Rodrigo de Oliveira, no segundo longa dele, utilizou a Sétima Sinfonia. O Kleber Mendonça Filho, no curta-metragem do Recife Frio, encerra também com a Sétima Sinfonia do Beethoven, que foi a música, digamos, tema, né, do Irreversível, do Gaspar Noé. Então vem sendo uma música muito utilizada e de uma maneira muito impactante, né, pelo cinema, inclusive o cinema brasileiro. Outro grande cineasta que utilizou música clássica é o Francis Ford Coppola, claro, no Apocalipse Now, em que ele faz aquela cena maravilhosa dos helicópteros ao som de Cavalgada das Valquírias, né? E também lá da New Hollywood, né, da geração Flower Power, da Sexo, Drogas e Rock and Roll, Martin Scorsese abre o Touro Indomável com a Cavalaria Rusticana, né, que tem tudo a ver com o Touro Indomável, que de certa forma é uma ópera, é uma tragédia, e com Jake LaMotta, né, o Robert De Niro em cena, treinando,
ele abre o filme com a Cavalaria Rusticana já indicando toda a tragédia nesse trajeto do personagem. Mas eu acho que ninguém supera, né, o uso de música clássica, de música erudita no cinema, ninguém supera o Stanley Kubrick. O Stanley Kubrick foi o grande cineasta a talvez estabelecer um uso moderno da música clássica no cinema, né? A começar pelo 2001, Um Odisseia no Espaço, um filme de 1968, com efeitos especiais que não envelhecem até hoje, em que ele cria um balé das naves espaciais a utilizar o Danúbio Azul do Schubert. O Laranja Mecânica, que é todo valsado, né, baseado na obsessão do Alex em torno também das sinfonias do Beethoven, e entre outras músicas eruditas, mas um tanto mais modernas, como os do Ligeti no De Olhos Bem Fechados. Então o Kubrick ele flertou com várias esferas, né, da música erudita, da música clássica, e absolutamente ninguém, né, superou esse talento dele para mesclar cenas que, em tese, talvez não tivessem muito a ver com música clássica, e ele foi lá e casou muito bem as duas. Na próxima semana nós temos mais um diálogo aqui no Enredo Cultural sobre Cinema. O programa Enredo Cultural vai para o seu último intervalo. Na volta tem mais música erudita aqui na TV UFG. Fica com a gente. Normalmente a gente chama de música clássica, porém o termo clássico eu acho que ele se refere mais a um período específico da história da música, que é o classicismo, que vai aí 1750 a 1800, mais ou menos, né? E por um outro lado, a música erudita, essa assim chamada música erudita, que é um termo que se usa aqui no Brasil, cunhado também por Mário de Andrade, a música erudita. Música erudita para muitos soa um pouco pedante, soa um pouco elitizado, algo como se ficasse ali numa torre de marfim para uma elite muito escolhida. Não é bem assim que a coisa funciona, né? Se você chamar sensibilidade artística, um pouco de conhecimento, boa vontade para ouvir o que é diferente e sentimentos profundos de elitista, então ela é elitista. Se você chamar isso de característica de pessoas mais ricas interiormente, então não é elitista. Eu concordo muito com o que a minha querida amiga, a professora Ângela Barra, disse, que a música erudita não é para uma casta da nobreza econômica ou intelectual. A música está aí, esteve aqui nessa mostra, né, para quem quisesse, passasse aqui na frente, entrasse e ouvisse. Então ela está à disposição. Cantar, especificamente cantar, não é tocar o instrumento nem nada, cantar. É um talento, é um dom, você aprende, tem como eu, que acredito que não sei cantar absolutamente nada, aprender a cantar, como é que... Olha, eu defendo que ninguém nasce desafinado por natureza. Ele é exposto a pessoas desafinadas e não treina o ouvido. Tem muito músico, muito instrumentista que não canta, que às vezes vai tentar cantar, canta desafinado, mas porque não treinou ouvir e produzir o som, que a gente fala que a gente tem o ouvido interno e o ouvido externo. Então, você imagina a altura do som, a duração, a dinâmica, seja o que for, e você reproduz aquilo que você ouviu na sua mente, né? Essa é a primeira coisa que a gente faz. Eu acho que todo mundo deveria cantar, porque realmente quem canta seus males espanta. Tem dia que você está numa fossa horrorosa, você começa a cantar, daí você não quer parar, né? Você fica eufórico, né? Mesmo se você estiver cantando música triste. A gente tem que trabalhar com o aparelho respiratório, né? Tem que aprender a apoiar o som, né? Porque senão o ar não dá.
E o som também não fica de boa qualidade, fica balançando, ou entrecortando, ou desafinando. Né? E aí você vai aprendendo a utilizar a articulação das palavras, apesar de tudo isso que você estava fazendo para produzir o som. E o cantar é isso. Claro, o que vai dizer se foi bom ou não foi bom, não é nem a beleza da voz, é como você comunicou aquilo que você está sentindo para quem está te ouvindo. Esse formato do piano que nós temos, já no período romântico, no século XIX, ele chega na sua forma definitiva. Então, o aspecto mais importante é a quantidade de teclas. São 88 teclas, entre teclas brancas e teclas pretas. Os pedais, que cada um tem uma função diferente, e que o mecanismo seja feito através de corda e de martelo. E que tudo isso, esse martelo, seja acionado pelos dedos, ou seja, pelo teclado. Apesar que, de acordo com o tempo histórico, nós vamos tendo uma abordagem do piano diferente. Por exemplo, na música do século XX, os compositores inovam muito e o piano é tocado na parte de dentro, diretamente nas cordas. Como nós podemos ver aqui, as cordas, então você pode tocar diretamente. E mesclando também a parte do teclado com a parte das cordas. Mas é claro que isso trata... Tira o charme também, não tira, não? Não, eu acho que acrescenta charme, Acrescenta? né? Acrescenta charme, porque cria uma nova abordagem, mas tem que deixar claro que isso não seria a regra, né? Isso seria uma forma de usar o piano, até, por exemplo, na madeira, né? Então, de repente, você está tocando e usa a madeira como instrumento, né? Então, você está... Mas seria, enfim, uma abordagem extra desse instrumento. O que mostra que o piano é um instrumento que está novo. Eu, por exemplo, sou jornalista, eu tenho um prazer enorme de estar apresentando um programa, às vezes até estar conversando com a câmera, tenho um pouco de vergonha, mas gosto. Tem pessoas que gostam de serem médicas, outras gostam de serem engenheiras, enfim, cada um, né, dentro da sua função. Qual que é o seu sentimento em ser um pianista? Assim? O sentimento mais forte é o de gratidão, de poder num país como o nosso, que nós sabemos que é tão cheio de desafios ainda, principalmente na questão educacional, eu poder ser um músico, ser um pianista e fazer desse meu ofício também relacionado à questão do educador. Então, educo pessoas musicalmente. Então, o sentimento é de grande privilégio, que não, na verdade, essa alegria, essa satisfação, ela é exposta no momento em que se faz música. Eu gosto muito de uma frase do Caetano Veloso, na música tigresa, inclusive eu usei como título do meu último livro, que é a seguinte: como é bom poder tocar um instrumento. Eu sou a favor de que todo mundo deveria ter isso como parte da sua formação. Eu não estou aqui defendendo que as pessoas devam ser músicos, ter a ideia de ser músico profissionalmente, mas a pessoa tocar um instrumento como prazer, como hobby, assim como eu acho que é direito do cidadão ter conhecimento de outras línguas. Não falar apenas a língua nativa, como no nosso caso específico, o português. Isso, eu acredito que é um ganho, não só intelectual, mas um ganho de sensibilidade, um ganho de cidadania. Bom, então é isso. O programa Enredo Cultural vai ficando por aqui. Semana que vem, 6h15 da tarde, na sexta-feira, a gente tem um novo encontro marcado aqui na TV UFG. Eu aguardo você. Valeu!